Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui, irmãos, pregando a palavra de Deus. Deus ministrou no meu coração tremendamente essa palavra que eu vou trazer hoje. Trouxe muitas revelações. Aqui tem direção de Deus para a sua vida. Você que está pedindo direção do Senhor dentro do teu casamento ou em outra situação. Antes de tudo, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que dê o seu joinha aí, que os irmãos dando o seu joinha vai estar colaborando com a palavra de Deus também, vai fazer com que essa mensagem chegue em outros lugares, em casas, em ouvidos de outras pessoas que estejam precisando ouvir essa palavra. Eu creio que através dessa palavra, muitas vidas vão ser libertas, muitos casamentos vão ser restaurados. Pessoas que estão sem esperança dentro do teu casamento, dentro da tua casa, que estão sem esperança por causa de uma enfermidade, por causa de uma porta fechada. Eu creio que Deus vai trazer direção para essas vidas no dia de hoje. Até mesmo pessoas que estão sem fé, Eu creio que Deus vai renovar a fé também. E além de dar seu joinha, irmãos, também clica lá no sininho, para que os irmãos fiquem atentos quando eu postar outra palavra, outro vídeo, os irmãos possam também se edificar. E a palavra de hoje, irmãos, está lá no livro de João, capítulo 2, que o tema vai dizer assim: as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe diz: enchei de água as talhas, e eles se encheram totalmente. Até aqui, meus irmãos. A palavra do Senhor está dizendo, irmãos, que em Caná da Galileia, houve um casamento. E a palavra do Senhor vai dizer que faltou vinho nesse casamento. Irmãos, o casamento dos judeus durava uma semana, Era uma festa prolongada. E acabar o vinho naquela época seria motivo de vergonha, seria motivo de humilhação, irmãos. Acabar o vinho antes, da festa terminar. Olhando para o dia de hoje, irmãos, é como se fosse acabar a comida, Uma festa. E a partir dali, faltando a comida, os convidados iam sair, reclamando, ia sair murmurando, ia sair rindo. E a partir dali, ia virar uma fofoca total. Ou seja, quem organizou a festa, ou o aniversariante, ou os noivos, ia ser totalmente envergonhado. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que acabou o vinho nesse casamento. Lembrando que nós estamos falando de um casamento judeu, E a palavra está dizendo que Maria, mãe de Jesus, ao saber que o vinho acabou, ela foi diretamente até Jesus falar do problema que estava, acontecendo dentro daquele casamento, que seria a falta do vinho. E eu entendi. E o que nós podemos entender aqui também, irmãos? O que essa palavra está falando ao meu e ao seu coração? Antes de tudo, está dizendo aqui que Jesus, Maria e seus discípulos, eles foram convidados para a festa.
Antes de trazer a ministração dessa palavra, eu quero deixar bem claro que Jesus ele foi convidado para esse casamento, tá? E além de Jesus, foi Maria. E Maria, eu vejo aqui como a intercessora deste casal, deste casamento. Por quê? Porque Maria, ao saber que acabou o vinho, Maria ela não foi para os convidados reclamar. Maria ela não levou o problema para os convidados da festa. Maria ela levou o problema para a pessoa certa, para a pessoa que ela sabia que tinha todo o poder para mudar aquele cenário, para mudar aquela situação. Porque Maria, ela sabia de fato quem era Jesus, quem era seu filho. Ela sabia de fato quem ela carregou dentro do teu ventre. Ela sabia que em Jesus havia e há todo o poder para mudar aquela situação. E o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, que Maria ela poderia ter falado o problema para alguém ali. Mas ela foi sábia. E eu vejo aqui, irmãos, além de intercessora, Maria como uma mulher de Deus, ela teve empatia, né? Ela teve empatia pelos noivos. Ela se preocupou, né? Daqueles noivos ser envergonhados. E ao levar o problema para Jesus, além disso, ela não expôs, ela não ficou expondo o problema, entendeu? Para as pessoas. Maria, ela agiu, irmãos, com conformidade. Ela agiu com conformidade com a palavra do Senhor. Sendo uma mulher de Deus. Ela teve a atitude de uma mulher de Deus. E o que o Senhor falou comigo através, né, desse versículo? Que nós temos que ser, né, homem ou mulher de Deus. Nós temos que ter atitude de homem e mulher de Deus. Que se de fato vir alguém contar o problema deles pra gente, nós como intercessores, nós temos que saber levar o problema dessa pessoa para a pessoa certa. Maria, ela não trouxe escândalo para dentro daquele casamento. Ela não foi fazer fofoca para um e para outro daquilo que estava faltando ali. Então, muitas das vezes é o que Deus espera de mim e de você. Que nós viemos fechar a boca no tempo certo e na hora certa e falar com as pessoas certas. Maria, ela foi falar o problema para aquele que ela sabia que poderia mudar aquele cenário, que era um cenário de tristeza. Então, irmãos, o que eu e você nós temos feito com os problemas que as pessoas trazem para a gente, pedindo oração? Será que nós estamos intercedendo de forma certa? Ou nós estamos levando o problema dos outros para outras pessoas e fazendo com que aquilo ali venha virar fofoca? Será que nós estamos expondo o problema das pessoas ao invés de ir para o joelho, interceder por aquela pessoa? Porque Maria aqui, irmãos, ela foi intercessora dentro daquele casamento. Eu vejo aqui que foi muito importante aqueles noivos ter convidado Maria para esse casamento. E a palavra do Senhor vai dizer que Maria levou o problema para Jesus. E a resposta de Jesus para ela foi: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Maria, ela colocou a fé dela em ação. Maria, ela provocou o milagre. A ação de fé de Maria, a atitude que ela teve, provocou o milagre dentro desse casamento. A ação de Maria provocou uma reação. Eu lendo essa palavra, eu entendo que a atitude de Maria de fé comoveu o coração de Jesus. Maria, ela preparou o ambiente dentro daquele lugar. Então, o que Deus está falando comigo e com você? Para que nós venhamos preparar o ambiente para que o milagre venha acontecer na minha e na sua vida. Eu não sei o que
Deus, de fato, através dessa palavra, está falando com você, mas comigo, eu tive esse entendimento. Para que eu venha colocar minha fé em prática, minha fé em ação, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obra é morta. Não adianta a gente falar que tem fé da boca para fora e a gente não ter atitude de fé. Eu vou dar um exemplo de alguém que esteja com as portas fechadas. Irmãos, a gente tem que orar, tem que jejuar, mas nós temos também que ter atitude. A pessoa que está com a porta fechada, ela ora, ela jejua, mas ela tem que fazer o quê? Ela tem que entregar currículo. E isso é colocar a fé em prática. É crer que o Senhor vai abrir essa porta. Agora não adianta, né, uma pessoa orar e ficar de braços cruzados dentro de casa, sem se esforçar, sem ir para a rua entregar o currículo. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Eu acredito que está falando com alguém, né? Então, irmãos, a fé de Maria antecipou o milagre. Ela colocou a fé dela em prática. E mais para frente, irmãos, no versículo 5, está dizendo assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Esse versículo chamou muito a minha atenção. Porque aqui, Maria, ela foi uma forma de Maria crer que os serventes fazendo o que Jesus mandasse eles fazer, o milagre ia acontecer, algo ali, alguma movimentação ia acontecer ali naquele lugar. Então a palavra do Senhor vai dizer que os serventes pegaram 2 ou 3 talhas de pedra e o Senhor vendo, irmãos, essa movimentação toda, o Senhor falou o quê? O Senhor pediu para que eles, as talhas estavam vazias, tá, irmãos? E o Senhor pediu para que eles enchessem as talhas de água. E o que eu entendo com isso, meus irmãos? Eu entendo que pegar as talhas foi com serventes. Encher as talhas de água também foi com eles. E o milagre foi com Jesus. Então o que eu entendo? Eu entendo que aquilo que é para mim e você fazer, é para a gente fazer. Então, fica uma pergunta para mim e para você aqui. O que Deus tem mandado você fazer? O que o Senhor tem mandado eu fazer? Será que nós estamos fazendo da forma que Deus está mandando? Será que nós estamos seguindo a direção de Deus? Irmãos, às vezes, o milagre não está acontecendo na minha e na sua vida porque a gente não está fazendo as coisas de Deus de forma que Ele quer. Às vezes a gente está lutando uma guerra com as forças dos nossos próprios braços. E não está colocando Deus na frente. Não está exercendo a direção do Senhor. Mas, irmã Joelma, como? Não estou entendendo. Você vai entender melhor. A direção de Deus, irmãos, está dentro da palavra. Aqui, os serventes ouviam uma palavra de fé. Fazei tudo o que ele vos disser. Primeira coisa, obedeça à voz de Deus. Então, o milagre aconteceu aqui através da obediência. Os serventes, eles ouviram primeiro uma mulher de Deus. Quantos por aí estão perdendo bênçãos porque não ouve o seu pastor? Não ouve a direção do seu pastor? Não ouve o seu pai ou sua mãe, pessoas que são boca de Deus para sua vida. Mas infelizmente quer ouvir a voz do seu coração. Irmãos, o nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. Nem tudo que vem no nosso coração é de Deus. Nós temos que nos policiar em relação a isso. E nós não temos, irmãos, que aceitar tudo que vem ao nosso coração e na nossa mente. Se algo dentro do nosso coração não está em conformidade com a palavra, nós temos que pedir ajuda ao Senhor para que esse sentimento ou pensamento saia de nós. Que muitas das vezes pode ser algo que está dentro de nós que está atrapalhando o milagre de acontecer. Quantas pessoas, irmãos, não vivem na prática do perdão?
Que às vezes o milagre para acontecer na sua vida, você tem que perdoar alguém. Às vezes Deus está esperando de você ir pedir perdão a alguém. Está esperando de você perdoar alguém. Às vezes você não está entrando em conformidade com a palavra do Senhor, daquilo que o Senhor está instruindo aqui na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então vai dizer aqui, irmãos, que Maria, pelo que eu entendi, ela antecipou o milagre, porque Jesus falou para ela, não é chegada a minha hora, mas a ação de Maria comoveu o coração de Deus. Ela provocou o milagre naquele lugar. Então, irmãos, Deus está falando para mim e para você, para que nós viemos provocar o milagre. A quem, irmãos? Eu e você. A quem nós temos emprestado nossos ouvidos. Que muitas das vezes o milagre não está acontecendo porque a gente está emprestando nossos ouvidos para pessoas que não têm nada de Deus. Porque ali os serventes, eles obteram uma direção do Senhor através de Maria. E logo depois que eles pegaram as talhas vazias, eles ouviram outra direção, que era encher as talhas de água. Então, irmãos, eu não sei o que está faltando aí dentro da tua casa. Eu não sei se você está passando por um problema no teu casamento, ou um problema na saúde, ou uma porta que se fechou. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas a palavra de Deus para você hoje é você se posicionar. É você fazer as coisas do jeito de Deus. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas se enganam achando que fazer a obra do Senhor relaxadamente vai atrair milagre. Não vai, irmãos. Fazer as coisas para Deus sem Deus não adianta de nada. Se você fazer as coisas para Deus sem ser do jeito dele, nada vai adiantar. Às vezes Deus quer uma posição sua na obra. Às vezes Deus quer uma posição sua dentro da tua casa. Você agir como esposa com seu esposo. Você, marido, agir de forma certa com tua esposa, que a palavra do Senhor diz que a mulher é vaso frágil. Então, como você está tratando a tua esposa dentro da tua casa? Será que você tem honrado a tua esposa? Porque a palavra do Senhor diz que Deus não ouve oração de marido que não honra a tua esposa. E Deus também nos ensina dentro da tua palavra que antes da gente orar, a gente tem que se retratar com nossos irmãos, se tiver alguém, né, com queixa nossa, ou, né, enfim, o Senhor nos convida a fazer uma reflexão da nossa vida, dentro do nosso coração, se tem mágoa, se tem ressentimento, algo desse tipo. E o Senhor nos convida a nos arrepender. O Senhor nos convida a resolver essas situações antes da gente orar. Então, irmãos, a gente tem que ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento da palavra. Então, muitas vezes a gente sofre porque a gente não está lendo a palavra do Senhor. A gente sofre porque a gente quer direção aonde não tem direção pra gente. A gente sofre porque a gente quer andar com as nossas próprias pernas. Então aqui nós estamos diante de um cenário onde houve obediência à voz de uma mulher de Deus e obediência à voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o que eu entendo aqui também, irmãos? Que a presença de Jesus naquele casamento fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E o Senhor está convidando eu e você a atrair pessoas, irmãos, que andam no princípio do Senhor. O Senhor abre nossos olhos aqui espirituais para que nós venhamos enxergar que andar com pessoas que têm fé, que andam no princípio, né, que andam nos princípios do Senhor, faz toda a diferença na nossa vida. Então nós temos que nos policiar com quem nós estamos andando, né? Porque às vezes a gente busca
solução para os nossos problemas aonde as pessoas não têm nem solução para elas. Aleluia, glória a Deus. Porque aqui, irmãos, nós estamos falando de uma mulher observadora, que Maria ali naquele casamento, ela foi observadora. Ela viu que estava faltando alguma coisa ali, que alguma coisa, algum movimento errado estava acontecendo, algo estava acontecendo, né? E ela logo correu para Jesus. Então Jesus ele foi convidado para essa festa. Já pensou, irmãos? Eu fiquei pensando, se Jesus não fosse convidado para essa festa, esses noivos iam ser envergonhados. O casamento ia se acabar, eles iam ser humilhados, os pessoal iam sair falando, rindo deles. Glória a Deus, aleluia. E o que o Senhor está falando comigo e com você no dia de hoje? Para que nós viemos convidar Jesus para dentro do nosso lar. Porque sem Jesus, irmãos, nada de bom acontece. Aleluia, glória a Deus. Eu entendo aqui, irmãos, que o vinho até podia faltar naquele casamento. Até podia acabar. Mas quem não podia faltar ali era Jesus. Porque se Jesus não tivesse ali, quem que ia transformar a água em vinho? Quem que ia trazer transformação e restauração para aquele casamento? Os convidados? Não. Porque o poder de transformação só está na mão de Deus. Que só é Ele que tem poder para transformar, para restaurar, para curar, para libertar. Só Ele tem poder para isso. Então Maria, ela sabia que em Jesus havia poder. Que só Ele podia mudar a situação daquele casamento. E o que o Senhor está falando para mim e para você, irmãos? Se você estiver passando alguma dificuldade no seu casamento, convida Jesus para entrar. Não faz nada do seu jeito, da tua forma, não. Começa a fazer do jeito de Jesus. Fazeis tudo o que Ele vos disser. O que o Senhor tem mandado você fazer dentro do teu casamento? Será que você tem sido uma mulher rixosa? Será que você tem sido um marido egoísta, que só pensa em você? Será, marido, que você ou esposa está levando os seus problemas para outras pessoas, murmurando, em vez de ir para o joelho, pedir a Deus conserto, pedir perdão para Deus, pedir a Deus para te ajudar na restauração do seu casamento? Será que você não tem ido pedir direção para pessoas erradas? Achando que reclamar do seu casamento para outra pessoa isso vai resolver? O Senhor hoje está convidando você a se posicionar. Será que é mais fácil você ir falar de um, de outro para outras pessoas do que ir para o joelho e falar com o Senhor? Porque só Ele tem poder para mudar essa situação na tua vida? O Senhor está convidando você a fazer uma reflexão da tua vida, daquilo que possa estar em você que não está agradando a Ele. O Senhor está falando que esse orgulho está acabando com o teu casamento. Então, irmãos, não espera um ou outro fazer por você, não. Faz a tua parte. Faz a tua parte dentro da tua casa. Faz a tua parte lá no seu trabalho. Faz a tua parte. Prepara o ambiente para que o milagre aconteça na sua vida. Talvez as coisas na sua vida, na área financeira, não estão acontecendo porque você não tem honrado a tua esposa na tua casa. Porque o inimigo do Senhor precisa de brecha para entrar. Talvez as coisas não estão acontecendo conforme você almeja, porque você não está sendo obediente à palavra de Deus. Está sofrendo por falta de conhecimento da palavra, irmãos. A palavra é um manual de instruções das coisas, né? Daquilo que a gente está precisando. Não é daquilo que a gente quer ouvir, não. É aquilo que a gente precisa ouvir. E muitas das vezes, Deus quer falar com a gente na exortação. Porque Ele é o nosso Pai. Você já viu um pai querer um mal para um filho, irmãos? Ele é o nosso Pai, nosso protetor. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe, abandone seu filho, o Senhor fala que Ele nunca vai nos abandonar. Nós temos um Pai, irmãos. Nós temos um Pai celestial, um Pai santo.
Não vamos esperar, irmão, das pessoas, porque todos nós somos carne, todos nós erramos, pecamos. Então, por que não perdoar aquele que sabe, de alguma forma entristeceu o nosso coração, que errou com a gente, sendo que nós também precisamos dessa misericórdia de Deus. E a palavra do Senhor diz que para que nós venhamos obter o perdão do Senhor, nós temos que perdoar também. Então, irmãos, se você precisa perdoar alguém na tua casa, perdoa. Faz a tua parte. O problema não é o vinho ter acabado na festa do casamento. O problema seria se Jesus não estivesse ali. Que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus transformou a água em vinho. Aquele cenário que era de tristeza, o Senhor trouxe alegria, o Senhor mudou aquele cenário. O Senhor não deixou que os noivos fossem vergonhados, fossem humilhados. Mas por quê? Porque ele foi convidado. Jesus não arromba a porta de ninguém, irmãos. Quem faz isso é Satanás através de brecha. Ele está com as mãos estendidas para mim e para você, querendo nos ajudar. E é isso que essa palavra está falando para mim e para você. O Senhor, ele não quer que nós sejamos envergonhados e humilhados. O Senhor não tem prazer de ver a gente chorar, de ver a gente triste, de ver a gente humilhado, de ver a gente massacrado nas mãos do inimigo, nas nossas almas. Mas irmão João, o que eu faço? Não sei, irmãos. Se você está fazendo algo a vida inteira que nunca deu certo, começa a fazer diferente. Muda a rota. Pergunta para Deus o que Ele quer de você. Isso daí eu não posso te responder, que cada um tem seu particular com Deus. Como eu já falei, às vezes pode ser uma falta de perdão. Às vezes você é uma esposa rixosa, às vezes você é um marido que é egoísta, só pensa em você. Não ajuda a tua esposa. Só vive cobrando dela, como se a responsabilidade da casa fosse só dela. Mas casamento é parceria. Casamento é um vendo o outro feliz. É ajudar, é recepcionar. Então, eu não sei, irmãos. Eu sei de mim. Eu sei de mim que muitas das vezes eu fiz essa oração a Deus. Senhor, o que está faltando em mim? O que eu faço para colaborar nessa área? E o Senhor falou comigo, é isso, isso, isso. E eu falei, Senhor, é verdade. E eu confessei os meus pecados ao Senhor, eu confessei meus erros ao Senhor. Senhor, eu errei nessa área, eu errei aqui, me perdoa. Me dá uma nova chance, Senhor, para me fazer diferente. Então o Senhor convida você a fazer diferente hoje. A palavra do Senhor diz que quando uma esposa tem um marido que ele ainda não é convertido, a palavra que diz, irmãos, que a esposa ganha esse marido calada. Mas o calado, irmão, também, os maridos que estão escutando, não quer dizer também que a sua esposa não pode se expressar aquilo que ela está sentindo, que ela não pode se expressar aquilo que ela está vendo que você vai se dar mal. Não é isso, tá? Calada que o Senhor está falando é que Jesus está convidando essa esposa a ir para o joelho. Deixar ele falar. Deixar ele conduzir o seu esposo. Aquilo que o esposo tem de teimosia, não vai adiantar você falar não, esposa. Vai para o joelho e fala, Senhor, mostra o Senhor a ele. Converte meu marido. Liberta ele dessa prisão espiritual, essa prisão, Deus, na mente, no coração. Meu marido é uma pessoa dura, orgulhosa. Não dá o braço a torcer de nada, Senhor. Só pensa nele mesmo. Só pensa em me criticar. Vai para o joelho. Senhor, me justifica, Pai. Vai para o joelho. Vai pro joelho. Senhor, de que forma eu posso colaborar para que meu esposo venha ser edificado, para que ele venha sentir vontade de ler a palavra? Fala com Deus, fala, Senhor, leva o meu esposo numa profundidade maior de intimidade com o Senhor, para que ele venha se arrepender dos teus pecados, das tuas falhas. Ora,
vai desfazendo obra de macumba, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo. Vai quebrando no nome de Jesus todo encantamento. Em nome de Jesus. Declara a libertação sobre a vida do teu esposo. Declara a libertação da vida da tua esposa. Faça a tua parte. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós devemos fazer a nossa parte. E confiar que aquilo que a gente não pode fazer, Ele vai fazer. Aquilo que está faltando dentro do teu casamento, o Senhor vai suprir. Irmãos, muitas das vezes, quando Deus fala da palavra que é para a gente ganhar nossos maridos calada, Deus está falando que tem coisas que a gente não tem como mudar, é só Deus. Que a palavra do Senhor diz que quem muda o homem é o Espírito Santo do Senhor. Quem convence o homem é o Espírito Santo do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 36 que o Senhor tem poder para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Senhor tem poder para fazer cirurgia celestial. Eu estou falando de um Deus que pode todas as coisas para mudar essa situação que você está vivendo. E se for dentro do teu casamento que está faltando vinho, aqui nessa palavra aqui, irmão, está dizendo que o Senhor pode suprir a sua necessidade no teu casamento, mas é preciso que você faça o que Ele está mandando você fazer. O que você não está fazendo? Às vezes você não está orando. Você não faz propósito. Você não jejua, porque a palavra do Senhor diz que tem certos tipos de demônio só sai com jejum e oração. Irmãos, às vezes tem alguém invejando o seu casamento, invejando a tua casa, e você está aí de braços cruzados, sem fazer nada. Irmãos, não desista do teu casamento, é isso que Deus está falando para mim e para você nesta tarde. Não desista do seu casamento. Não desista. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu para cuidar. Se o Senhor te deu, é para você cuidar, para você zelar por Ele. Como eu já falei aqui, o coração é enganoso. Irmãos, eu não estou falando de um casamento a qual o esposo espanca a mulher não, tá, irmãos? Que isso não é da vontade do Senhor. A mulher ficar apanhando dia e noite e não ter respeito, não ser respeitada, tá? Então, irmãos, a palavra do Senhor aqui está dizendo que o Senhor transformou a água em vinho. E diz mais lá na frente que o Senhor pediu para que aquele servente levasse o vinho para o mestre-sala, para ele provar. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 10 está escrito assim, ó, as palavras do mestre-sala. Todos costumam pôr primeiro bom vinho, e, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, Deus quer mudar o cenário da tua história. Deus quer fazer algo novo aí dentro da tua casa. É isso que Deus quer para nossas vidas. E o que eu entendo também nessa palavra é que aonde Jesus é convidado para entrar, algo novo acontece. Só que, para o novo de Deus entrar na minha e na sua vida, nós temos muitas das vezes que abrir mão de coisas, de pessoas, de hábitos, de atitudes nossas. Nós temos que mudar também. Nós temos que matar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. O que Deus está mandando você fazer? Nós temos que matar o nosso velho eu para que o novo de Deus entre dentro da nossa casa, na nossa vida. Então aquilo que o Senhor está esperando de você, faça, vale a pena, irmãos. Vale a pena, porque a vontade do inimigo é que você largue tudo. E a partir daí, ele encontrar uma brecha para entrar e destruir a tua vida. Fazer com que você venha pecar, fazer as coisas sem a vontade de Deus, sem Deus. Porque o que ele mais quer é a nossa alma. O que mais o inimigo quer é que nós viemos ir para o inferno. E a única oportunidade, irmãos, que nós temos é aqui nessa terra. A única oportunidade é aqui, de arrependimento, enquanto nós estamos com vida.
Então aquilo que você precisa se arrepender, se arrependa hoje. Que às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você está em adultério, porque você está em fornicação. Às vezes você está orando a Deus por um relacionamento, por um namoro, mas as coisas não estão acontecendo porque você está em fornicação. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você está num relacionamento que não é de Deus para você. Você está namorando alguém que o Senhor já está falando, não é para você, filha. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho algo novo para você. E você está teimando, está pedindo a Deus sinais. Mas já tem sinais aonde essa pessoa não te respeita, essa pessoa te espanca. Essa pessoa não respeita nem o pai, nem a mãe. E como que ele vai te respeitar quando você casar, mulher? Então peça a Deus para te libertar de tudo aquilo que não é dele para a sua vida. Aceita o novo do Senhor. Tenha paciência. Espera. É melhor você esperar do que você meter a cara em algo que depois lá na frente vai trazer consequências dolorosas para a sua vida. Então obedeça a voz de Deus. Talvez o vinho está faltando na sua área financeira, as coisas não estão indo. Quantos por aí também, irmãos? Está passando vento dentro dos seus trabalhos. Por quê? Está fazendo do teu jeito lá dentro do seu trabalho. O vento está soprando porque dentro do seu trabalho você não está sendo um homem ou uma mulher de Deus lá. Quantas portas Deus já abriu para tantas pessoas e as pessoas hoje questionam porque a porta se fechou, está no vento. Porque quando chegou lá no trabalho as coisas começaram a fluir. Quando as coisas começaram a fluir, começaram a conquistar coisas, esqueceram de quem deu. Esqueceram que foi por mérito do Senhor que parou ali naquela porta. Começou a colocar Jesus em segundo planos. Começou a querer organizar a vida a partir dali com a força dos seus próprios braços. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós continuamos glorificando o nome dele com a porta fechada e também com a porta aberta. Então faça uma reflexão. O que eu e você nós temos feito dentro das portas que o Senhor abriu? Será que nós estamos sendo um homem e mulher de Deus? Que não adianta ir para a casa do Senhor, irmãos, e chegar aqui fora a gente não ter testemunho de um homem ou mulher de Deus. Isso não está agradando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que de uma fonte não tem como jorrar duas águas diferentes. Ou você é mulher de Deus ou homem de Deus, ou você não é. Ou você agrada a um Deus, ou você agrada o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E tem muita gente fazendo as coisas para Deus sem Deus. Mas como assim, Joelma? Sem Deus? Eu estou fazendo para Deus sem Deus? Falei, quando você faz as coisas para Deus do seu jeito e não do jeito de Deus, não é de Deus. Você tem que fazer do jeito dele. Então, se você casou, tem que ser do jeito dele. Você está no seu trabalho, você tem que continuar glorificando o nome dele lá. Você não pode se corromper. Você tem que continuar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Você não pode deixar de orar por causa do trabalho. Você não pode deixar de jejuar porque você está trabalhando. Porque é perigoso, irmão, de você perder, achar que não tem tempo mais para Deus. Não tenho tempo mais, que eu trabalho muito. Isso está tirando de você a presença de Deus? Se o Senhor quiser, Ele fecha essas portas. Porque é melhor você perder as coisas aqui nessa terra do que perder Jesus. Do que perder a sua salvação por causa das coisas terrenas. E a palavra fala muito sobre isso. Sobre a gente vigiar. A palavra nos ensina, não é só a gente orar, não. A gente tem que vigiar também. Vigiar. Para que as coisas, ou pessoas, ou hábitos nossos não venham fazer com que nós venhamos perder a presença de Deus. Que a palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então faça uma autoanálise para a sua vida. Se tem algo na sua vida que está te separando de Deus.
Então é isso que o Senhor está falando. Glorifica o nome do Senhor nessa porta. E você que está desempregado, que as portas estão fechadas, quando Deus abrir essa porta, glorifica o nome do Senhor lá. Não esquece daquele que abriu a porta, não. Não esquece daquele que tem nos colocado de pé. Tem muitos por aí que estão querendo essa oportunidade, não tem mais, irmãos. Que está lá no leito. Está lá com sentença de morte. Então aproveita a oportunidade que Deus está dando para mim e para você hoje de mudar, de fazer diferente, de preparar o ambiente para que o milagre aconteça na sua vida. Eu só sei, irmãos, que a palavra diz que não há enfermidade que fique oculta, irmãos, aos olhos de Deus. Não há nada que eu e você façamos que fique oculto aos olhos de Deus. Então, se você está passando por algum vento na sua saúde, creia que o Senhor pode mudar a situação que você está vivendo. O Senhor tem poder para transformar a sua saúde. Deus tem poder para trazer purificação para a sua casa. Deus tem poder, irmãos, através de você, alguém pode ser liberto dentro do teu lar. Faça diferente, age como um homem ou uma mulher de Deus dentro do seu lar, no seu trabalho. Nós temos que andar como homem e mulher de Deus para as pessoas olhar para a gente. Irmãos, tem situação que não precisa nem a gente falar nada. Só a nossa atitude já é o suficiente para a pessoa olhar para a gente e ser convertida. De querer saber qual Deus que a gente serve. Então seja um homem ou uma mulher obediente à voz de Deus. Nessa situação em que você está passando, o que Deus está mandando você fazer? O que você não está fazendo? Eu não sei, irmãos. Eu sei de mim, agora de você eu não sei. Então faça uma autoanálise. Hoje. O que você tem que se consertar? Em qual área que você tem que se consertar? Será que você está falando demais? Maria aqui, ela foi uma intercessora. Ela levou a pessoa problemas, né? Levou o problema para a pessoa certa. Então leva o seu problema para Jesus e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para colaborar, meu Deus? Eu preciso dessa vitória, Deus. Me responde. Fala comigo, porque muitas das vezes a pessoa acha que oração é Deus ouvir a gente. Oração, em primeiro lugar, é a gente ouvir Deus. Porque nesse casamento, o cenário foi mudado através de uma direção do Senhor. E o Senhor quer dar direção para mim e para você, para que essa situação seja mudada na minha e na sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, através daquilo que Deus quer fazer na sua vida, muitos que já estão sem fé, que estão sem esperança, vão começar a crer através do que Deus tem para fazer na sua casa, na sua vida. Através da sua atitude, do seu bom testemunho dentro do teu trabalho, no teu lar, na rua. Outras pessoas vão ser edificadas. A glória do Senhor. O Senhor quer manifestar a glória dele dentro da tua casa, na sua vida. E o nome dele vai ser glorificado. Não abra mão disso, irmãos. E o Senhor está dizendo aqui para você, não abra mão do teu casamento. Faça as coisas da forma de Deus, do jeito de Deus. Não abra mão dessa porta. O Senhor está dizendo para mim e para você, não acabou. Não é o fim. Essa palavra está querendo dizer para mim e para você que muitas das vezes o que é o fim para o homem é o recomeço para Deus. Aquele casamento, por falta daquele vinho, aos olhos do homem, às vezes poderia ser o fim, mas para Deus foi o recomeço, porque Ele foi convidado. Então, se você quer mudança na tua vida, você convida Jesus para entrar na tua vida, na tua casa. É essa palavra para mim e para você hoje, para que o novo do Senhor aconteça na sua vida. E Deus, irmãos, Ele sempre faz o melhor. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. A palavra do Senhor diz que, ainda que o homem faça planos, mas a última palavra é do Senhor.
Então a última palavra é do Senhor. Nesse casamento estava um cenário de fim, mas Jesus estava ali. Jesus, ele não estava preocupado com os convidados, não. Jesus, ele, na verdade, ele não permitiu que aqueles noivos fossem envergonhados. Então, para você não ser envergonhado mais, para você não ser humilhado mais, não aceita essa humilhação. Convida Jesus para entrar nessa situação aí que você está passando. Não aceita. Não aceita. Essa é a palavra para você hoje. Para você não aceitar a situação que você está vivendo, porque existe um Deus que pode mudar essa situação. Basta você seguir a Jesus, a servir a Ele como aqueles serventes. E se você é uma intercessora, é um intercessor, o Senhor está falando para mim e para você. Leva os problemas dos outros para Deus, para Jesus. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Não fique explanando os problemas dos outros. Em nome santo do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor está levantando intercessores e intercessoras hoje para interceder por pessoas, para ser canal de bênção na vida das pessoas. E você compartilhando também, irmãos, esse vídeo, você vai estar fazendo a obra de Deus. Você vai estar sendo intercessor também para a vida das pessoas. A gente não conhece, mas são vidas que estão precisando dessa palavra. São casamentos que o Satanás está destruindo, porque está colocando dureza no coração das pessoas, do homem. Muitos casamentos estão sendo destruídos por obra de macumbaria, de feitiço. Então, irmão, seja canal de bênção para essas vidas hoje. E compartilha esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Prepara o ambiente. Limpa o seu coração, limpa a sua mente. Convida Jesus para entrar. Que antes de... Irmãos, quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, você pode ter certeza que Jesus vai fazer a limpeza total. Tudo que está fora do lugar, Jesus vai colocar no seu devido lugar. E o milagre que você está esperando da parte do Senhor, através da tua obediência, vai chegar em 4 cantos dessa terra. O Senhor quer fazer, mas é preciso que você abra o coração para Ele. É preciso que você larga a sua vontade e comece a fazer a vontade do Senhor. É preciso que você deixe Ele entrar. Deus quer amolecer seu coração hoje. Tirar esse orgulho, essa soberba. Às vezes pode ser uma ganância que você tem. Isso não está agradando ao Senhor. Então o segredo é colocar Jesus no centro. Você colocando Jesus no centro, as coisas vão começar a fluir. Essa é a palavra que Deus falou no meu coração. E eu tenho certeza que muitos casamentos vão ser restaurados através dessa direção do Senhor. Que esposa que não sabia o que fazer, a partir de hoje vai saber o que fazer. Irmãos, se você não ora, passa a orar. Passa a jejuar. Não luta as guerras com as forças dos seus próprios braços, não. Que muitas das vezes você fala para o Senhor, Senhor, eu estou orando, estou fazendo tudo certinho, estou jejuando. Mas você tem feito a sua parte, como homem e mulher de Deus? Você tem praticado a sua fé? Você tem provocado o seu milagre? Provoca o seu milagre. Provoca o seu milagre. Limpa esse ambiente, prepara o ambiente para que o Jesus chegue aí e faça o milagre acontecer na tua vida. Então, irmãos, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra entre no seu coração. E todos que ouvir essa palavra venham a ser libertos de toda a prisão da mente e do coração. Em nome de Jesus. Amém.